na minha delária de Natal, né? É do caju. Mas é visgo de caju, que é doce também. É bom demais. Fruta visguenta é muito bom. Ai, que delícia. Foi bom demais. Mas é verdade, gente, eu me senti de mão dadinha, passeando assim, com amigo, com amiguinho, que a gente pensa que ele é amigo da gente. É aquele cara que, se você encontrasse, dizia oi, 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 oi. Enfim, foi muito bom. Passeio de mão dada. Então, vou pegar a palavra no visgo do caju, na emoção da Inês, que terminou falando do Campo de São Bento, onde minha mãe passeava comigo quando eu estava aprendendo a andar. Eu tenho tanta história desse Campo São Bento, pena que não é hora de contar a história, mas depois eu conto para vocês. Vamos fazer uma roda de história. Então, me coube essa grande honra e alegria de apresentar a Débora Finamori. E aí vou pegar também emprestada as palavras desse... Minha mãe falou que a gente pensa que ele é amigo, mas ele é amigo. Ele só é amigo invisível, desde que a gente dá a mão dada. A gente pensa porque Chalinha. Penso, logo existo. A Débora é essa pessoa que, no ofício e na arte de ensinar e educar, é tradição e criação. Então, vou pegar essas palavras aí do Paulo Freire, né, de tradição e criação, e traduzir na Débora. A Débora está há 20 anos no CEP, nos dando a honra da sua companhia e da sua sabedoria. A nossa professora mais antiga do ensino médio, nossa mestra em semiologia pela UFRJ, grande entusiasta da educação e da vida. A Débora é minha mentora, eu tenho essa honra de ter a Débora como uma grande orientadora de todo o meu percurso de vida, de escrita, de educação. Então, fica aqui também meu agradecimento. E a Débora é dona da frase: a literatura não é a coisa mais importante da vida, a literatura não é a coisa mais importante do mundo, a literatura é a segunda coisa mais importante do mundo, a primeira coisa mais importante do mundo é a vida. E eu sou fã de carteirinha dela, sou admiradora, queria muito ter sido aluna dela na época de escola, não tive esse privilégio, mas tenho a honra de tê-la de mão dadinha comigo em todo o meu percurso, e a grande honra maior dela ser anciã dessa tribo que é o CEP, né? E tá junta de todos nós. Então, todo ano, como diz a Luê, todo ano é uma surpresa. Qual será o tema da palestra da Débora Finamori, né? E temos aí as vozes femininas, letras invisíveis. E eu estou, assim, depois de estar injetada de Paulo Freire, louca para ver essas mulheres ganharem forma através da Débora, para todos nós, para todos, para todas e para todos. Então, Débora, a palavra é sua. Estamos de ouvidos cardíacos abertos. Corações e mentes. Corações e mentes, uau! Olha, Paulo Freire aqui foi um bálsamo, eu me senti ungida aqui antes de entrar, que coisa boa. Bia, obrigada de trazer a Inês para a gente, hein? Coisa muito boa. Eu não conhecia a expressão dele, do inédito viável, e acho que tem tudo a ver com o projeto da Precept desse ano aí, né? As inéditas, né? Inéditas escritas ou inéditas faladas, né? Mas inéditas e todas muito viáveis, né? Vamos lá. Obrigada, Chala, pela apresentação. Você tornou minha frase mais poética. A frase é mais didática, mais pé no chão. Tá? Eu digo que a literatura não, é a segunda coisa mais importante do mundo.
A primeira, que lindamente, você falou que é a vida, né? É isso mesmo, né? Isso é Clarice Lispector que diz, né? A escrever, prefiro um cachorro vivo. É, Ó, você esse trouxe, é o né? nosso grande bate-bola. Você me dá esse pé no chão e eu te dou poesia. Você Pois é, diz que que exatamente. depois de mim a sua biblioteca de poesia aumentou, né? E Foi. eu 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 tinha te meia digo a estante mesma de coisa. poesia. Depois de você, a minha biblioteca de filosofia, de prosa aumentou. A literatura é a segunda coisa mais importante do mundo, porque ela é a mãe de todos os conhecimentos, né? Mas vamos lá. Eu quero fazer primeiro aqui meus agradecimentos pelo convite, mais um ano, né? É com muito gosto que eu venho. Também fico pensando quais serão os homenageados à FRICEP do próximo ano, com quem que eu tenho afinidade, de quem que vale a pena falar. Esse gostinho também vem para cima de mim, né? Me habita também. Um prazer imenso sempre estar aqui. Mas antes de começar mesmo, eu queria fazer aqui, em nome das vozes, né, femininas, que eu podia dizer rinalditas, né, mas eu optei por letras invisíveis para fazer a dobradinha de voz e de imagem, de voz e de letra, de papel, né, eu quero fazer a minha audiodescrição. Vocês sabem que há muitos anos eu já brigo pela questão das legendas nos trabalhos de vídeo, né, por conta dos mais de 15 milhões de surdos jovens que temos no país, só jovens, tá? Jovens estudantes que temos no país. E hoje, felizmente, a gente tem esse recurso da legenda automática, as próprias mídias já começaram a se encarregar disso, né? Agora eu quero falar de uma outra deficiência, que são os cegos. Tá? Eu tenho um sobrinho pedagogo, o Ivan Finamori, que nesse momento está em Boston, estudando numa instituição chamada Perkins, uma das instituições mais antigas que trabalhavam com cegos, e agora se ampliou para outras deficiências. E aí aprendi com ele a ideia da autodescrição, que tem todo o sentido nesse momento pandêmico que a gente vive. Todos os professores que estão aqui presentes vão me entender perfeitamente. Como é angustiante quando a gente abre a sala de aula remota e vemos um monte de bolinhas com letras, né? E não vemos pessoas, vemos bolinhas com letras, eventualmente um avatar, né, uma foto, mas gente mesmo não. E aí me dei conta como é você ouvir um palestrante falar sem você saber como ele é. Então, eu começo aqui com a minha audiodescrição, para caso algum deficiente visual venha assistir esse vídeo em algum momento, né? Para que ele saiba que eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, grisalhos, uso óculos, óculos tipo leitura, aro preto. Nesse momento eu não estou na minha casa, estou na casa de uma amiga, minha casa está em obra, então atrás de mim há uma parede lilás, um quadro de Mariana, né? Um quadro escultura de Mariana. Eu visto hoje uma camisa que não aparece muito, vou até me levantar um pouquinho para vocês olharem, para os videntes poderem ver, né? Uma camisa bordada pela minha mãe, né? Uma mulher que me deu voz e visibilidade. Né? Então, hoje eu vim com ela, uma camisa bege com um bordado de flores. Na verdade, eu fiz os miolinhos, tá? Ela bordou grande parte, mas eu fiz os miolinhos das flores no momento de intimidade com ela, tá? Feita essa apresentação visual, audiovisual, né? Vamos aqui, então, ao que viemos, né? Mulheres aí, vozes femininas e letras invisíveis. Essa história começa... Agora, deixa eu abrir aqui minhas anotações, porque eu vou precisar de ver datas. E aí eu vou dizer. Mas essa história começa com um livro do Rui Castro. Tá? Deixa eu me fixar aqui para eu poder ter ideia de como é que eu estou fazendo. Tá vendo? Metrópole à beira-mar. Tá? Eu ganhei esse livro aí no início da pandemia, Metrópole à beira-mar, o Rio moderno dos anos 20. Rui Castro é um excelente escritor, um grande biógrafo, e resolveu fazer uma biografia do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, nos anos 20. Tá? Claro que ele começa em 1918, com o fim da guerra, né? E com a pandemia de febre amarela, que matou muita gente, né?
Então, tinha tudo a ver com 2020, eu ganhei o livro ali. Mas até aí, já preparada para essa escrita gostosa que ele tem, muito densa, ele é um grande pesquisador, pesquisa muito antes de produzir os seus textos, né? E já preparada para esse encanto, mas não preparada para a surpresa com que eu tive quando li 2 capítulos, um chamado Salões, Salões Literários, e o outro é Vida Acadêmica. Eu nunca tinha lido uma quantidade tão grande de nomes femininos do Brasil, na parte de escritoras, mulheres, que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas eu tinha ouvido falar, assim, tinha uma ideia e tal, mas ouvi falar, mas não sei quem é, não sei o que ela fez e tal. Mas havia muitas outras que eu sequer tinha ouvido o nome. Né? E ele fazia uma grande lista, depois ele fazia o comentário sobre um e outro, e eu falei assim, meu Deus do céu, como ler essas mulheres? Nem pensar em Amazon, Livraria da Travessa, estante virtual, nada disso. Essas letras estão foram invisibilizadas com o decorrer dos anos. Agora que a pandemia está se acalmando, um dos meus grandes projetos para 2022 é ir à Biblioteca Nacional procurar parte dessas obras. Então, o primeiro livro que me motivou foi esse. Mas antes desse, eu já tinha um que me veio à cabeça imediatamente quando eu comecei a ler, que é esse aqui, um clássico da Virginia Woolf. A minha edição é velhinha, acho que já tem uma capa nova, que chama Um Teto Todo Seu. Esse livro da Virginia Woolf, na verdade, ele surgiu a partir de 2 conferências que ela fez para 2 escolas femininas. Em 1928, né, foram abertas 2 estabelecimentos de ensino em Cambridge, apenas para mulheres. E ela foi convidada para fazer a aula inaugural em ambos. E depois disso, ela pegou essas 2 aulas inaugurais, juntou e desenvolveu e criou um livro de ensaio pequeno, muito, muito bacana, tá? No qual ela imagina Shakespeare tendo uma irmã. E ele dizia, ela não teria a menor chance, né? Mais tarde a gente vai ver isso com os estudos, por exemplo, Mendelssohn, o compositor, tinha uma irmã. Mozart tinha uma irmã, e ambas compositoras, né? E que foram compositoras, os pais deixaram elas brincarem de serem compositoras, né? De serem criadoras, autoras, até a hora de casar. Na hora de casar, chega, para com isso. Né? A Virginia Woolf, eu acho que não sabia do Mozart nem do Mendelssohn, das irmãs do Mozart e do Mendelssohn. Imagina uma irmã do Shakespeare dizendo como é que ela seria completamente aniquilada pelo ambiente que ela estava vivendo, né? Esse livro também é muito marcado. Aí ela vai indicar as moças para que não terminem o curso de vocês e virem mulheres, né? Não sejam aniquiladas aí pelo casamento, pela submissão, né? Para que vocês possam sobreviver sem ter que se submeter a um casamento, é preciso, desde já, começar a pensar num teto todo seu. E aí ela entra numa coisa inglesa, que é preciso ganhar dinheiro. O inglês faz aquela conta assim, você tem que ganhar tanto por ano, né, para viver bem. Então, ela diz, comece por aí. Né? Até, não sei o que vocês querem fazer, não necessariamente vocês vão ser escritoras, né, mas o que vocês querem fazer. Né? Para ser escritora até não é muito caro, não, ele diz. A gente precisa de papel e de caneta, né? Ou nem precisa de uma máquina de escrever, só o papel e caneta já vai e tal, mas ela fala assim, todas nós temos que matar o anjo do lar. E aí ela fazia referência a um poema de um poeta menor do século XIX, mas aqueles poemas de sucesso, né, em que o anjo do lar, claro que era a mulher, né, que abria mão da sua vida, se aniquilava pela felicidade do homem. E essa era a mulher ideal. Aí eles dizem, pois ser escritora não é caro, a gente só precisa de papel e tal, mas você está dentro de casa escrevendo, o anjo do lar vem atrás de você assim, né? Fala, não, você devia estar lá cuidando dos filhos, pensando na felicidade do seu marido e tal. Ela fala assim, é preciso matar esse anjo do lar. Então, isso é uma coisa forte, que me mexeu, né? E entre o Rui Castro e a Virginia Woolf, nós temos uma outra moça aqui, que é a Rosa Monteiro, uma espanhola, está viva, escrevendo, vale a pena ler qualquer coisa dela, né? Mas eu tive primeiro acesso a um livro dela chamado História de Mulheres, tem a ver com esse aqui, com nós mulheres, tá?
O História de Mulheres era uma série de pequenas biografias. A Rosa Monteiro escreve ainda para o El País, né? Mas ela tinha uma coluna de biografias. Então, ela fazia umas biografias de mulheres interessantes, né? Não necessariamente escritoras, mas de todas as áreas. E ela falou assim, só que eu pesquisava muito para fazer isso, e no final das contas eu tinha uma coluna, digamos, uma página, meia página no jornal, né? Depois eu peguei esse material e transformei nessas pequenas biografias aqui, que são de 15, 20 páginas, né? E ela publicou, então, o História de Mulheres com 19 biografias. Outra surpresa, né? Assim como eu tive lá no Rui Castro, eu tive nessa aqui também. A gente conhece algumas, eu vou falar lá. Agatha Christie, todo mundo conhece, né? Frida Kahlo, acho que todo mundo sabe. Mary Wollstonecraft. Essa, por acaso, eu sei, porque andei descobrindo há alguns anos atrás. É a mãe da Mary Shelley. E antes de ser a mãe da Mary Shelley, é uma das primeiras feministas sufragistas da Inglaterra. Mas eu não sei quem é Zenobia Campubre. Não conheço. Né? Eu não sei quem é Isabella Eberhardt. E 19. Dessas 19, eu conheço 6. Eu disse, uau, o que é isso? Bom, li esse livro parcialmente. A Célia me tomou, e aí eu tive que fazer uma pausa, e aí eu descobri que existia esse. Tá? O História de Mulheres é de 1995. 2018 ele lançou essa, em que ela pega essas 19 biografias do História de Mulheres e acrescenta 90 mini-biografias. 90 mini-biografias de mulheres de todas as áreas. Mini-biografias, vou dar para vocês darem uma ideia aqui, tá vendo? Eu tenho nessa página aqui 1, 2, 3 mulheres, tá? Em 2 páginas. A primeira, que inaugura essa mini-biografia, é de 2700 antes de Cristo. Tá? Como é muito pequenininha, eu vou ler para vocês. Meredith Pitá, imagino que seja assim uma egípcia, tá? Sabemos dela porque a sua imagem está gravada numa tumba perto da pirâmide escalonada de Saqqara. Ela foi médica-chefe da corte do Antigo Egito. Um posto, sem dúvida, muito importante. É a primeira mulher conhecida na história da ciência. Então, essa é a primeira mini-biografia das 90 que vão seguir, e ela fecha uma ativista chamada Asia Ramazan Antar, tá? Do Kurdistão, uma ativista do Kurdistão. Aí eu falei, uau! Então, aqui surgiu a ideia de levantar as nossas mulheres. Isso é só um preâmbulo. Tá? Eu vou tentar agora colocar as mulheres do Brasil e as escritoras. Tá? Agora eu vou fazer... o Rui Castro vai falar de palestrantes, de escritoras, de mulheres jornalistas. Depois ele fala de outras também, de feministas, cientistas, Berta Lutz, por exemplo, que é um nome conhecido, que é uma cientista. Eles falam de todas. A Rosa Monteiro também vai falar de todas. Virginia Woolf fala para qualquer profissão de mulher, e não só de escritoras. Aí eu fiz o recorte, a gente está numa festa de literatura, eu fiz um recorte, vou falar aqui das nossas mulheres escritoras. Gagliotti levantou a mão. Eu posso dar uma prosseguida e depois eu respondo? Como é que vocês acham? Ou interrompo? Também tanto faz para mim. Ou interrompo e falo. Eu só ia falar que eu deixei no chat um livro que fala de todas as filósofas que foram apagadas na história. Aí dá uma procurada depois. Maravilha. Tá bom? Não, pode deixar. Eu vou ler esse chat aí com então tá bom, era só isso mesmo. Pode prosseguir. Tá ótimo. Vamos lá. Então, no meu recorte aqui, eu fiz 3 colunas, tá? Usando a palavra do Maurício de ontem, não é em grego, canon. Eu vou usar em latim, cânone, né? Que foi já aportuguesada em latim. O cânone, né? O lugar aí das pessoas que são reconhecidas pela sociedade em que ela vive, né? Eu queria falar uns nomes aqui para vocês. Quero saber se vocês conhecem. Tá? Peraí. Vamos lá. Cecília Meirelles. Acho que é um nome conhecido, não é? Clarice Lispector. Raquel de Queiroz. Lígia Fagundes Telles. Zélia Gattai. Ana Maria Machado.
Essas são as mulheres que estão nos cânones, né? Que estão no cânone, que são ensinadas na escola. Elas fazem parte dos livros didáticos, ou quando não fazem parte dos livros didáticos, por exemplo, a Ana Maria Machado não faz, do ensino médio, mas é uma autora para crianças, para jovens, para adultos, então, e é da Academia Brasileira de Letras, então ela acaba sendo conhecida também. Zélia Gattai também não está nos livros didáticos, mas é mulher do Jorge Amado, isso é um outro dado, né? Muitas delas são conhecidas pelos seus maridos, né? Vou falar mais duas aqui, né? A Adélia Prado, muita gente conhece também, né? Cora Coralina, também é conhecida. Elas são do cânone tardio, já devem até entrar nos próximos livros didáticos aí. E ambas apareceram no cânone, entraram para o cânone graças aos esforços do Drummond. É Drummond quem vai escrever primeiro um artigo elogiando a obra de Cora Coralina e aí dando visibilidade a essa mulher incrível que ela foi, né? É ele, Drummond, quem conversa com Afonso Romano de Santana e pede para Afonso Romano de Santana apresentar Adélia Prado para os meios literários e para o público, de uma forma geral, porque ele sabe que ele, Drummond, tem uma palavra pouco confiável nesse assunto. Como ele não tinha coragem de falar mal de ninguém, todo mundo mandava um livro para ele, ele dizia, que ótimo, que lindo, ele elogiava qualquer livro. Aí ele dizia assim, a minha palavra não tem valor, e essa mulher realmente é muito boa, Adélia Prado. E aí Afonso Romano é quem vai apresentá-la para os meios acadêmicos, depois ela ganha o grande público, né? Então, eu falei de mulheres do cânone. Agora, vou falar uns outros nomes para vocês aqui. Né? Maria Ribeiro, Dionísia Gonçalves Pinto, ou talvez o pseudônimo dela, Nísia Floresta Brasileira Augusta, Júlia Cortinês, Francisca Júlia da Silva, Júlia Lopes de Almeida, Zalina Rolim. Essa praticamente ninguém conhece. Eu, como sou da literatura, acabo conhecendo a Júlia Lopes de Almeida, mas muito levemente. Tá? Fora isso, nenhuma outra. Conheci mais tarde também a Nísia Floresta, mas também é coisa de uns 10 anos para cá, não foi na minha época de universidade, não. Tá? Eu peguei só essas aqui, que foram mulheres que foram elogiadas pelo Machado de Assis nas suas crônicas. Tá? Então, tem elogios escritos, por escrito, mais de uma vez, para essas 6 mulheres que eu peguei aqui, do Machado. Mas eu poderia aumentar essa lista com Amélia Bevilacqua, Albertina Berta, Ana Amélia de Queiroz, Carneiro de Mendonça, o Rui Castro fala dessa, Gilca Machado, já é um pouco mais conhecida, Rosalina Coelho Lisboa e mais outros tantos. Tá? Não dá. Fazer a seleção foi uma coisa muito difícil. Então, eu optei, e vou colocar uma outra que não está nessa lista, mas que o Machado também elogiou, que é a Carolina Michaelis. Tá? Maria Firmina, de quem o Maurício falou ontem, a outra não está no cânone também. Né? Narcisa Amália, outra. Tá? Só os nomezinhos. Então, vamos lá. Eu vou começar a comentar aqui sobre elas. Vou começar com a Carolina Michaelis Vasconcelos por um motivo muito próprio. A ABL agora vai me seguir no decorrer da minha fala. Tá? Academia Brasileira de Letras, a instituição fundada em 1897, tá? Seguindo o modelo da Academia Francesa de Letras, que era muito mais antiga, claro, tinha 300 anos já, e criando 40 cadeiras para serem ocupadas por grandes figuras, inicialmente só da literatura. No século XX, ela já foi aberta para figuras da cultura em geral. Por isso, nós tivemos ontem a eleição confirmada de Fernanda Montenegro, né? Que até publicou um livro de memórias e tal, mas ela é pré-requisito ter um livro publicado, mas não necessariamente ser uma escritora. E Fernanda Montenegro é uma atriz, né? Mas isso foi só no século XX. Já bem no final do século XX, que eles abriram para grandes figuras da cultura, não só escritores. Inicialmente era só para escritores, 40 escritores. Muito bem. Machado é o presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, mas ele não bolou sozinho a ideia, ele teve um monte de gente, e é um nome bastante importante aí, que é de um escritor chamado Lúcio Mendonça. Tá? Por que ele é importante? Porque quando eles estavam discutindo a fundação da Academia Brasileira de Letras, o Lúcio Mendonça foi um dos que advogou a presença de mulheres.
fazendo parte dessa academia. Ele chegou, inclusive, a publicar uma crônica no jornal, fazendo uma lista de pessoas que ele acha que entrariam para a academia, nessas primeiras 40 cadeiras, e lá ele colocou o nome de Júlia Lopes de Almeida. Estava viva, escrevendo, fazendo, acontecendo, inclusive era uma das idealizadoras, participou de várias reuniões para se fundar a Academia Brasileira de Letras. Tá? Quando estávamos falando sobre isso, cogitaram a entrada de Carolina Michaelis. Talvez vocês conheçam Michaelis, o dicionário, né? Quem criou o dicionário não foi um homem, foi uma mulher, a irmã da Carolina, a Henrietta. A Henrietta foi quem criou o dicionário Michaelis, e a Carolina até ajudou, de certa forma. Essas duas moças são alemãs, mas no caso da Carolina, ela não só era alemã, como uma linguista, o que hoje a gente chamaria, ela era chamada de filóloga e lexicóloga, tá? Mas hoje a gente diria que ela é uma linguista, tá? E de altíssimo nível. E ela se correspondeu com as grandes mentes masculinas, é claro, né? Acadêmicas da sua época. Uma dessas mentes era um escritor, um filólogo português, por quem ela se apaixonou, e ele por ela, ele lá em Portugal, ela na Alemanha, ele vai até a Alemanha, casa com ela, eles vão morar em Portugal, e em Portugal ela passa a se dedicar muito ao estudo da língua portuguesa, do folclore português e de português no Brasil. Então, ela era um nome internacional, né? Casou, teve filhos, a relato dela de barriga, indo para a biblioteca estudar, que ela não interrompeu os estudos por conta disso. Como ela era um nome internacional e ia dar prestígio à academia, o nome dela foi cogitado de entrar, tanto na fundação quanto em 1911. Nas duas vezes ele foi rejeitado. Né? Voltando ao Lúcio Mendonça, o imortal, um dos idealizadores da academia, que tinha colocado o nome da Júlia Lopes de Almeida. Tá? Embora Machado já tivesse escrito mais de um artigo elogiando a Júlia Lopes de Almeida, ele foi um voto contra a entrada de mulheres, tá? E outros tantos, e a academia nasceu, né, rejeitando duas mentes femininas poderosas, uma na filologia e outra na literatura mesmo, tá? A Júlia Lopes de Almeida. Ela é rejeitada logo na fundação, né? Aí, em 1930, nós temos uma outra moça chamada Amélia... deixa eu voltar aqui na Júlia. Como um prêmio de consolação, deixa eu voltar e falar um pouquinho aqui da Júlia. Da Carolina, é isso. O que eu tinha que contar para vocês era... já contei. Não, tem mais coisa da Carolina. Olha só. A Carolina foi a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, tá? Na Universidade de Lisboa, e depois ela pede transferência para a Universidade de Coimbra e ganha essa transferência para ficar mais perto da casa dela, tá? Para cuidar dos filhos e dos estudos, do trabalho. Ela entra, também é a primeira mulher a entrar para a academia, primeira não, aí entram as duas ao mesmo tempo, entrar para a Academia de Ciências de Lisboa. Tá? Então, tem esses títulos aqui dela. Mais ela é responsável por organizar, junto com outras mulheres portuguesas e europeias, de uma forma geral, o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas. Embora sejam mulheres portuguesas, contou com ajuda internacional, tá? E presidiu durante um tempo. Ela morre em 1925, e em 1926 o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas a elege presidente vitalícia honorária, né, póstuma dessa academia. Tá? Vamos para a Júlia, para a brasileira que estava lá idealizando a academia junto com Machado e os outros homens todos, né, que era conhecida no Brasil, produzia best-sellers, pronunciava conferências com casa lotada, viajava o Brasil fazendo isso, foi contista, romancista, cronista, conferencista, dramaturga, intensa, colaboradora intensa, teve uma coluna durante 30 anos num dos jornais de prestígio do Brasil, no qual ela falava sobre direitos civis, direito da mulher, falava sobre a abolição da escravatura, porque ela nasceu em 1862, tá? Antes de 88 ela já estava escrevendo para a imprensa, ela morre em 34. E produtora de livro didático, de livro infanto-juvenil, tá? Então ela não era uma tímida produtora, não, era uma escritora assim, de mão cheia, né? Um detalhe, a valsa de 15 anos, adivinha com quem que ela dançou?
com Machado de Assis, que era amigo do pai dela. Tá? Mas eu acho que Machado não favoreceu ela na hora da BL, não. Esse pai, eu não quero falar mal de homens aqui, não. Pelo contrário, que mulher ser homem é muito chato. Né? A vida é legal que tem na mulher e está no homem. E eu quero, volta e meia, eu vou pontuar um homem bacana aqui. O marido da Carolina foi um deles. O pai da Carolina, Micaelis, foi um deles, tá? Um pai que apoiou o estudo da filha, e depois esse marido que foi parceiro a vida inteira com ela, tá? A Júlia Lopes teve também a parceria do pai, o apoio do pai, né? E o apoio do marido, tá? Muito bem. Então, deixando a Carolina... E foi esse best-seller traduzida para vários países, tá? Uma autora que vale a pena estudar. Eu só li até agora um livro dela chamado A Falência, foi um dos best-sellers dela, em que ela já coloca a questão feminista ali dentro, que é bastante interessante, a relação problemática do casamento patriarcal, e estou disposta, ela vai ser a primeira que eu vou investigar mais a fundo em 2022, quando começa a frequentar a Biblioteca Nacional novamente. Tá? Então, nós temos essa primeira mulher aí que já foi injustiçada pela BL, pela Academia Brasileira de Letras, no seu nascedouro. Aí, em 1930, uma moça chamada Ana Bevilacqua, é só um pouquinho que a minha bateria está acabando, deixa eu colocar aqui, já liguei. Ana Bevilacqua, mulher de um jurista famoso, chamado Clóvis Bevilacqua, parceiro, tá? Vai ter também um problema lá na Academia Brasileira de Letras. Vou contar um pouquinho dela aqui, tá? Ela foi casada com Clóvis Bevilacqua depois de muita discussão com o pai, que era um português austero, e, na ordem natural das coisas, queria que o Clóvis, que era um rapaz promissor, um advogado, promissor e tal, casasse com a filha mais velha primeiro. Ele tinha que casar a primeira filha mais velha. E a Amélia era mais nova. Mas eles discutem, brigam, eles conseguem, se casam, tá? O Clóvis Bevilacqua era meu conhecido porque ele foi parte de um grupo chamado Padaria Espiritual, tá? Que aconteceu no Recife, no século XIX, um grupo de pessoas gaiatas que brincavam de poesia, que brincavam de literatura, e publicaram durante um bom tempo uma revista chamada O Pão, né? É claro. Eu já pensei, essa é uma que eu gostaria de um dia falar sobre ela, sobre Padaria Espiritual, eu já estudei bastante, me diverti muito estudando sobre. Bom, o Clóvis, esse cara, então, é advogado, depois vira jurista, um dos idealizadores do Código Civil Brasileiro, que vai ser destruído pelo Getúlio Vargas, mas até o Getúlio foi esse Código Civil que vigorou. Era também um poeta brincalhão, né? Ele não se colocava como poeta, não, mas era um poeta brincalhão, e era parte da Academia Brasileira de Letras, fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Tá? Aí casa-se com a Amélia, depois desses percalços todos, né? Apoia a Amélia nos projetos dela, funda junto com ela, inclusive, uma revista chamada Ciências e Artes, tá? Escrevem livros juntos, aí, ligando literatura com direito, tá? Tem uma pesquisa longuíssima sobre a educação infantil no Brasil, do ponto de vista do direito, e o que tem publicado sobre isso. Trabalho precioso, esse eu tive a possibilidade de olhar. Começa a publicar, a escrever e a publicar, é um nome conhecido ali na década de 30, também a fazer conferências, também a ser conhecida, e ela se candidata à Academia Brasileira de Letras. Tá? Se candidata e não leva, porque a parte mais conservadora da Academia Brasileira de Letras diz que o estatuto é claro, que a academia está aberta para brasileiros, e não brasileiras, né? Ao que o marido, que é jurista e faz parte da academia, diz: isso é um absurdo. A Constituição está dita também que ela concede aos brasileiros aí o direito, a todos os brasileiros, né, o direito de ir e vir. É claro que aí está incluído mulher. Né? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Foi pelo lado do direito, mas havia um médico, cujo nome não me lembro agora, que fazia parte da BL, nesse momento, médico escritor, que dizia que não, que eles tinham que ser fiéis à Academia Francesa de Letras, que não admitia mulheres, que tinha, inclusive, recusado, naquele momento, Colette. Colette era uma Jeanette Claire, na verdade, tá?
mais de novela, assim, nem é alta literatura, não, mas ela era amadíssima na França, e eles tinham recusado a entrada da Colette lá, né? Mais tarde, a Academia Francesa de Letras foi até Colette, que ela já estava muito velhinha, para admiti-la, tá? Mas esse médico não viu isso, não. Ganhou a voz esse médico, desse grupo conservador, que não queria mulheres, e a Ana Bevilacqua, a Amélia Bevilacqua, não entrou. O que o Clóvis pôde fazer é parar de frequentar a academia. Não vai, não aceito minha mulher, que é uma escritora de fato, então eu não vou mais. Essa é a parceria dele ali. Tá? E é um nome que eu desconhecia. Olha, conhecia o marido, mas não conhecia ela. Está dando para acompanhar? Posso ir? O ritmo está direito? Débora, eu só queria me certificar de que ano a gente está. A Amélia nasce em 63, morre em 46. O Clóvis morre em 44. Sim, eles ficam casados 63 anos, nessa parceria de amor e estudo, 63 anos, tá, de casamento. Ele morre em 44, ela morre em 46, 2 anos depois. Tá? 83 anos, viveu bastante. Agora vou entrar no século XX. Gente, já nasceu no século XX. E vou falar de Diná Silveira de Queiroz. Eu falei antes ali, Raquel de Queiroz, todo mundo conhecia, né? Raquel de Queiroz é um nome conhecido, é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na BL, tá? Em 1977, mas é conhecida porque está no cânone, está nos livros didáticos, né? Esteve na mídia. Elas não são parentes, tá? Esse Queiroz aí é mera coincidência, a Diná Silveira de Queiroz e a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz era parente do José de Alencar, era prima distante aí do José de Alencar, mas não da Diná Silveira de Queiroz. Mas eu vou falar primeiro da Diná, porque a Diná Silveira de Queiroz, depois, em 30, a Amélia pleiteou a cadeira. A Diná Silveira de Queiroz, em 54, ela vai pleitear. 25 anos depois, 24 anos depois, ela vai de novo lá, outra mulher vai pleitear. Mas não vai pleitear à toa, não, tá? Ela já, nessa altura do campeonato, ela nasceu em 1911, tá? Em 1954, ela já era um nome conhecido nacionalmente, tá? Best-seller, vários livros, muitos deles publicados primeiro em jornal, acompanhado vorazmente. Minha mãe me conta que leu Margarida Larroque no jornal, e depois comprou o livro. Tem um livro na minha casa, eu li o livro em casa. Ela disse, eu li primeiro no jornal, depois é que eu li o livro. Então, vocês terem uma ideia de quem era ela. Já era um nome, já estava sendo traduzida para fora, para fora do Brasil, em várias línguas, né? Já tinha ganhado prêmios, muitos prêmios literários, e então ela se candidata e, novamente, a academia se fecha a despeito de... Há várias vozes masculinas progressistas dentro da Academia Brasileira de Letras que tentavam fazer as mulheres entrarem, tá? Eles não demoraram para conseguir, mas elas sempre existiram. E não eram poucas, não, eram bastante, tá? Teve os homens que estão junto com as mulheres aí. Entre eles, o Lúcio Mendonça, que vale a pena gravar aí, que é um nome. Depois eu vou falar um outro nome de homem que vale a pena a gente gravar. Bom, ela tenta, então, em 54 e é rejeitada. Aí ela disse que não, uma academia que vai se lixar, que ela não vai dar a menor confiança mais para aquilo, e vida que segue, né? Continua escrevendo, fazendo muito sucesso. Eu vou falar de um livro dela, tá? Gente, ela tem uma obra imensa. Se eu for olhar aqui a obra dela, só para a gente ter uma ideia, vamos lá. Romances, 10, tá? Livro de contos, 2, romance histórico, fora os 10 romances convencionais, 2 romances históricos, 2 romances de ficção científica, tá? Crônicas, também escreveu para jornal a vida inteira, tá? 2 livros de crônicas reunidas em livro. Literatura infantil, mais 2 livros, uma peça de teatro, afora inúmeras matérias nos jornais com os quais ela colaborou e as conferências que fez, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quem é essa pessoa aqui. Eu falei de Margarida Larroque, ela é conhecida também por um outro, talvez alguém conheça aí, por um outro romance dela chamado A Muralha,
que foi... Para vocês terem uma ideia, a Muralha saiu e logo depois ele já entrou a Muralha saiu em 54, a televisão estava nascendo aqui no Brasil, já virou novela na TV, tá? E anos depois, aí já com a TV estabelecida, né, com a Globo já com essa grande produção de grandes telenovelas, vai ser feita uma minissérie chamada A Muralha. Vai contar, é uma história de uma mulher bandeirante, né, que vem vem se casar, vem lá de Portugal para se casar com um bandeirante aqui, tá? A Muralha é aquela serra que temos ali em São Paulo, tá? Então, na hora que você chega, tem aquela grande serra, me faltou o nome dela aqui da serra. Serra do Mar, Débora. Serra do Mar, obrigada, valeu, Zilda. A grande muralha, que os bandeirantes tiveram que transpor para chegar nas regiões mineradoras. Isso, e na verdade uma muralha verde, né? Porque não é só de terra. É uma muralha verde, Isso. Viva a história! Viva as historiadoras! Viva a história, exatamente. Irmã gêmea da literatura. Nasceram juntas aí, né? A Muralha, então, virou minissérie da Globo. Mas vou voltar, que eu quero falar de um título dela, tá? Um título que é o Floradas na Serra. Floradas na Serra é o nosso a Montanha Mágica do Thomas Mann, tá? É um livro de 1939. Floradas na Serra foi escrito mais ou menos na mesma época que Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o 15, da Raquel de Queiroz. São todos dessa época aí, um momento que a gente chama do romance social, do romance regionalista, em que o Nordeste é colocado em evidência por grandes autores que todos conhecem aí, afora o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, José Lins Urrego, Jorge Amado, tá? Só para falar de alguns aqui, e um grande escritor do Rio Grande do Sul, que é o Érico Veríssimo. Tá? Então, o Nordeste em evidência ali, mas há nesse momento do chamado romance regional, do romance social, um romance introspectivo, um romance existencialista, que depois vai ser retomado pela Clarice Lispector, nome que a gente conhece aqui. E esse romance, O Florados na Serra, pode ser considerado isso aí um romance existencialista, existencial, né, tratando das questões existenciais. A história se passa num sanatório, e por isso eu fiz a comparação com o Thomas Mann, com a Montanha Mágica, né? A história, então, de tuberculosos num sanatório, perspectiva de vida ínfima, porque a tuberculose não tinha cura, matava, né? E aí todas as angústias de quem vai morrer tão jovem ali, todas as questões existenciais de quem está tomado por uma doença fatal, né? Esse livro é de 1939, tá? É um sucesso tão grande que rapidamente ele vai para o teatro, ele vai para a televisão, tá? Para o teatro, depois ele vai ser retomado no teatro, vai ser do teatro, vai para a televisão, vai para a rádio, tá? Vai ser traduzido em inúmeras línguas, e vai para o cinema com Cacilda Becker, não é com qualquer um, tá? Cacilda Becker e Jardel Filho vão fazer os papéis centrais ali. Então, é essa mulher que publicou isso em 1939, que foi esse sucesso nacional e internacional estrondoso, um best-seller, adaptado para várias outras mídias. Foi essa mulher que, em 1954, pede para entrar na Academia Brasileira de Letras e é rejeitada. Tá? Muito bem. Em 77, agora eu estou fechando aqui, a Raquel de Queiroz é a primeira mulher a entrar, e aí, em 1980, eles têm a dignidade de chamar de Inácio Silveira de Queiroz para entrar. E aí ela vai ocupar a cadeira de Castro Alves. Tá? Eu fecho aqui, deixando ainda muitas letras invisíveis, né? Mas com o compromisso de estudar algumas delas no próximo ano, e considerando que eu estou quente de que a FLICEP do próximo ano ainda vai ter muita mulher na jogada, me comprometo já a falar de uma delas, né? Uma dessas muitas. Eu deixei de fora muita gente legal, tá, gente? A Dalgisa Neri, que eu só sabia que era mulher do pintor, nossa senhora! A própria Juca Machado, que eu conhecia como uma poeta de poesia erótica, e uma sobre a qual eu coloquei aqui, que eu ia falar com vocês e acabei não falando, que é a Narcisa Amália, que é um nome interessantíssimo. Enfim, são inúmeras letras invisíveis, são inúmeras vozes femininas que precisam ser escutadas e estão começando a ser escutadas e a serem lidas. Tá? É isso. Muito obrigada.
Que sorte a nossa viver nessa época em que essas vozes estão aparecendo, né? Se tornando vozes visíveis. Muito obrigada, Débora, muito inspirador. Sorte a nossa Débora. poder ouvir isso tudo de novo, né? Olha só, dá para Carolina, assim, conferir um fato aqui? Dá para conferir um fato? Vamos lá, vamos ver. Não é que a Colette escrevia muitos dos livros do marido dela? Ainda tinha isso. Tem até um filme, não sei. Tem um filme. É. Eu tenho o livro dela aqui. É? Mas é interessante isso, né? Grande. Ele tinha preguiça, ele até escrevia direito, mas ele tinha preguiça. E aí ela gostava, escrevia e dava para ele. Esses ela vendia bastante. Olha, fantástico. Olha, assim como a Carolina recomendou aí a leitura das Mulheres da Filosofia, né? Nossa, esse então é um ato completamente masculino, né? Eu recomendo a leitura dos três, a Rosa Monteiro, no seu prefácio aqui, ela vai falar de uma outra estudiosa espanhola, que é uma feminista, que começa a levantar o nome dessas mulheres, né? Além do Rui Castro, que fala dessas mulheres no Rio de Janeiro, nós temos aí um dicionário de mulheres, tá? Escritoras, só escritoras, feita pela Nelly Novaes Coelho, que é uma grande professora, tá? E temos um outro, esse eu acho que vai interessar mais a garotada aí, as jovens mulheres, né? É o Dicionário de Mulheres. Então, esse não fica restrito a Dicionário de Mulheres do Brasil. Ele não está restrito às escritoras, e ele tem verbetes, assim, que não são só mulheres. Por exemplo, a mulher indígena, a mulher negra, a mulher branca, tem lá um verbete para ela. Feminismo, nome de instituições. Então, isso é uma preciosidade, um grande dicionário. Débora, mas você falou, né, de matar o anjo do lar, né? Sim. Se não me engano, aí, né? E acho que isso é o primeiro para escrever, é o primeiro passo, né? Se não me engano, aí no prefácio da Rosa Castro, ela fala algo sobre isso, né? Da importância da diversidade das vozes femininas, né? De poder até ser má na voz feminina, né? De ser permitido ser tudo que se é na voz feminina, né? E aí esse diálogo aí entre o anjo do lar, né? A gente fala da mãe boa também, né? Né? Poder ser essa pedra de multifaces que somos todos, mas isso poder aparecer com tranquilidade, com leveza, né? Com honestidade. Acho que esse é um grande ganho também das mulheres. Sim, sem dúvida. Gente, olha só, dar visibilidade às mulheres não quer dizer idealizá-las, não, tá? Essas 16 biografias do primeiro livro da Rosa Monteiro, por exemplo, há mulheres terríveis ali, mas que foram importantes, né? Não se deixa de falar de uma personalidade importante mundialmente ou localmente, tal, porque ela foi uma mãe terrível, porque foi um pai terrível. Não, se coloca, dá visibilidade. E é justamente tirar a mulher desse lugar do ideal romântico, né? E humanizar a mulher com todas as suas dores, as suas questões, a dificuldade que é ser invisibilizado, ter suas emoções, seus sentimentos, né? Calados, oprimidos, e isso poder aflorar, né? Posso aproveitar e falar das duas? Pode, vai lá. Gente, eu preciso que alguém olhe o chat ali. Porque é um gap que se abre, né? Mas vocês falaram em personalidade, eu queria indicar esse livro chamado Medeia, que não é a peça, mas é da Olga Rini. Esse livro, ele desconstrói a ideia do patriarcado e mostra como nós, mulheres, somos taxadas como medeias, né? Porque somos loucas, e, enfim, nesse meio social. Acho um livro de extrema importância. Se eu não me engano, acho que ela morreu no ano passado, mas muito importante e super acessível. Eu posso mandar no chat o nome. Isso. Ótimo chat aí que vale a pena. Você traz a Medeia, né? A Nicole. Eu assisti.
grande atriz, nossa Final de querida. semana são as últimas apresentações. Ela traz a peça, e aí eu estava nesse diálogo com ela, né, dessa mulher louca, né, que é a Medea, que mata os filhos, e como é esse, né, também esse estereótipo, esse lugar onde a gente foi colocado, né? E aí ela diz assim, como eu quero contar essa história, né? O que faz uma mulher chegar a esse lugar? Né? Qual o grau de opressão e de silenciamento que essa mulher sofreu para chegar a esse ponto? E até pontuam, né? Alguém precisa ser Medea. E eu até falei para ela depois de assistir que eu sentia muito próximo do Scar, né? Porque já que ela está interpretando esse papel tão forte, ela conseguiu usar o humor ali. Então foi muito interessante. Muito. Isso aí, E ela boa faz lembrança de Medea, que é figura mitológica aí, que não é completamente do bem, mas é um ser humano, com características positivas e negativas, né? Não é Isso, o é anjo do resgatar as lar. mulheres humanas e não mais idealizadas, né? Não bastava Machado dançar uma valsinha com a Júlia Lopes, né? Ele tinha que ter sido mais forte e ter admitido ela na BL. Mas acho que não sabia... Débora, né? Fala. essa fala aí da Carol e da Chala, né, me levou lá para o perigo da história única, né, da Chimamanda, porque se não estão sendo escutadas todas as vozes femininas, fica parecendo que tem uma voz que está falando por nós, né? As mulheres são isso. Mas até no diálogo da Luana sobre maternidade, né? Ser mãe é aquele lugar, né? É a santa, sagrada. E quando a gente dá voz a essas mães, a gente vê que tem várias falas sobre ser mãe, várias falas sobre a maternidade também, né? E aí a gente não está mais com a nossa história única, a gente está ouvindo as nossas vozes, né? E contando a nossa própria história. Vozes que são diferentadas, né? Tem a ver com a conversinha da Luana, me ocorreu isso, né? Eu peguei a coisa do cânone do Maurício, que o Maurício falou ontem, e hoje, lindamente com a Inês aí, duas coisas maravilhosas do Paulo Freire. Um é escuta. Escuta. A gente está só pedindo para ser escutada, nada mais, né? Não dá para entrar numa estante virtual você não achar as vozes dessas mulheres, né? Então, esse é um dado. E o outro, o inédito viável, que eu achei sensacional também, né? Dar a edição, matar o anjo do lar aí, assumir, olha só, eu tenho uma edição, eu sou uma edição própria, né? Eu sou um volume, eu sou um livro junto com outro, né? Eu não sou as orelhas desse livro, a capa desse livro. O anjo do lar seria isso, usando a metáfora aí, né? Perfeito, é isso aí. E vozes diferentes, que ele termina lá, né? Vamos ser diferentes, mas não indiferentes. Não ser indiferente é ouvir, né? Olha, gente, que delícia. Muito bom, Débora. E as vozes invisibilizadas e os anjos do lar, né? É todo dia, né? Todo dia essa luta ela é diária e permanente e dá vozes. Nós falamos aqui, eu falei que eu ia me pautar na ABL, né? A Fernanda Montenegro, eu falei dela, foi eleita para a ABL ontem. A ABL está numa nova vibe aí, e que maravilha, né, trazer a Fernanda Montenegro para... Maravilha. Mas a Conceição Evaristo ficou de fora, mas tudo bem, né? Quem? Porque a Conceição Evaristo era meio que era uma ou outra, né? Ok, Fernanda Montenegro, maravilhosa. Eu acho que dá visibilidade para uma mulher que já pensar algumas coisas. O bacana, Beth, sem dúvida, Conceição Evaristo vai entrar. Eu acho que ela está na lista ali, né? E deixa eu só contar uma coisa. A Júlia Lopes de Almeida, eu fui vizinha dela quando criança, em Santa Teresa, no Joaquim Murtinho. Que massa. E depois a filha dela, que é bem mais velha do que eu. Então, a Júlia Lopes de Almeida é uma mulher escritora assim, de proximidade, né? E uma mulher incrível, e é interessante isso. Assim, é verdade, Santa Teresa. A Margarida Friorenta era um livro dela, infantil, que permeou a vida da gente. Assim. Acho que a gente já está achando uma homenageada. Esse livro é lindo! Lindo. É lindo, é uma poesia esse livro. Sinto o cheiro de homenageada. Eu acho que a filha dela ainda mora no Larama, que é um prédio um pouco depois do da mamãe. Na Joaquim Murtinho.
Bom, essa Posso vizinhança, tentar né? descobrir isso fácil. Bom, deixa eu dar uma fechadinha aqui. Eu falei da BL e a Fernanda Montenegro entrando. Que legal que a BL está numa outra vibe, né? Admitindo aí pessoas que são importantes para a cultura, porque além da Conceição Evaristo, o outro que está na fila é Gilberto Gil. Entendeu? Então, entra mulher, entra negro, entra negra, entra compositor, entra atriz, e sobretudo nesse momento que que a cultura brasileira tem sofrido tanto, né? Então, eu acho isso aí sensacional. Mas esse movimento é mundial. Então, ontem foi a notícia da Fernanda Montenegro assumindo a BL. Hoje há uma notícia no Globo, não sei se é possível que alguém já tenha lido, cuja manchete começa já fazendo intertextualmente com Shakespeare, algo de podre no reino digital. E aí falando das vozes femininas que estão se levantando, né, dentro do Google, dentro do Facebook, dentro das grandes empresas do Vale do Silício ali. Essas vozes femininas dizendo, olha só, recebemos menos do que os homens, somos assediadas, tem um hashtag #AppleToo, entendeu? na jogada aqui. Quer dizer, é isso, é dar essa voz, é ouvir todas, né? É verdade que a Bethânia entrou ou foi apenas uma notícia? Para a BL, a Maria Bethânia? Não, só uma... Não? Não. E acho que a Bethânia não tem livro, é pré-requisito, tem que ter um livro. A Fernanda Montenegro tem um de memórias. Certo. Bom, já acabei, né? 11h32. Obrigada por ouvirem a minha voz. Agora, quem anuncia o próximo evento? Você. Eu mesma? Agora é a hora da prefácio que não é dancinha. prefácio. Ok. Ô, Débora, eu vou interromper a gravação e começar de novo, novamente. Ótimo, então tá certo. Obrigada, gente. Prefácio que será pós-fácio. Adorei o de novo novamente.